Senhor. Queria perguntar para os irmãos a palavra de Deus. Quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 139, a partir do verso 1 até o verso 16. Salmos 139, do verso 1 até o verso 16. Vamos lá, Salmos 139, do verso 1 até o verso 16. Os irmãos que não conseguiram encontrar, podem acompanhar pelo telão. Se os irmãos quiserem saber, eu estou usando a versão aqui ACF, Almeida Corrigida e Fiel. E aqui vivi o título da ministração, Atributo de Deus, onisciência. Atributo de Deus, onisciência. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Salmo 139. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra da minha língua. E eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosíssima. É tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, aí estás. Se fizer o céu da minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteste no ventre da minha mãe. Entreteste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro e todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Ela será agora, Senhor, pregada, Senhor. E eu peço, Pai, que a partir de agora, Senhor, não seja mais eu, mas seja o Teu Espírito Santo, o qual eu dou liberdade, Senhor, para ministrar essa palavra de modo, Senhor, que ela vá e produza o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor. Peço apenas a Ti, Senhor, que o Senhor me guarde, me proteja, Senhor, mas me usa, Senhor, com poder e com autoridade, Senhor, essa noite, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra, eu dei o título a ela de Atributo de Deus, onisciência. Todos sabemos que Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, poderoso, maravilhoso, fiel, justo. Os atributos de Deus são infinitos. Se fosse pregar sobre os atributos de Deus aqui, dava uma conferência, mas não é o caso. Hoje nós vamos falar apenas de um atributo de Deus. E vocês vão ver quão maravilhoso Deus nós servimos. Nós lemos aqui o Salmo 139, do 1 ao 16, né? E os irmãos bem sabem que o autor desse Salmo é Davi, o rei Davi. O homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. O homem que sempre reconheceu que Deus é onisciente, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus está em todos os lugares, que Deus pode todas as coisas. Davi, queridos, ele tinha consciência de que Deus era onisciente, de que Deus sabia de tudo, no momento em que ele não era honrado pela família dele. Quando o profeta foi lá ungir um rei, Davi era o único que não estava à mesa. Mas Deus não se esqueceu de Davi. Deus disse ao profeta, falta um e é esse que vai ser ungido como rei. Davi também pôde saber que Deus é onisciente
no momento em que ele já era ungido como rei, mas ainda havia um rei sobre Israel chamado Saul, e no momento em que Saul o perseguia e o tentava matar, Davi sabia que Deus era onisciente, que Deus o protegia em todo esse tempo. Davi também sabia da onisciência de Deus no momento em que ele pecou e colheu o mal que ele fez, mas ele também sabia que Deus é rico em misericórdias e que Deus o perdoaria, embora ele tivesse de colher aquilo que ele plantou. Ele também sabia que Deus abençoaria a sua descendência, e principalmente Davi sabia que a onisciência de Deus, queridos, ela se refletiu na sua vida, por todo este tempo e de geração em geração, tanto que Jesus, quando se fez homem, ele era a raiz de Davi, ele veio a essa terra e ele reina para sempre. Então, Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, não tem como se esconder de Deus. Falar do poder de Deus seria algo impossível numa só pregação, mas nós vamos tentar fazer aqui, nesse tempo que temos. Provar a existência de Deus é desnecessário, já que todos nós aqui conhecemos o Senhor, todos nós aqui louvamos, adoramos ao Senhor, e todos nós aqui temos motivos de sobra para agradecer a Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 1, verso 20, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a divindade se estendem, e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Está lá. Queridos, o céu, esse céu maravilhoso, o mar, as águas, me fala o homem que pode criar isso? Nenhum homem pode criar isso, senão Deus. Nós vivemos num planeta, eu já falei isso aqui várias vezes, que ele está a uma distância exata do Sol para que haja vida. Ele está a uma distância exata da Lua para que não haja maremotos. Ele há planetas ao seu derredor que o protege de meteoros, de acidentes, de meteoros, de outras coisas que podem destruir o nosso planeta. Deus, queridos, ele fez isso daqui cuidadosamente para colocar aqui aqueles que serão chamados e são chamados filhos e filhas de Deus. Quantas vezes nós pensamos que ninguém, querido, nos entende? Muitas vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos nesse mundo, com nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias lutas, que ninguém está vendo o que está acontecendo. Muitas vezes também nós pensamos que ninguém está vendo o nosso pecado oculto, que ninguém está vendo, está tudo certo, eu venho aqui, eu dou a de santo e ninguém viu. Mas Deus vê tanto o seu sofrimento quanto os seus pecados, porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, conhecendo um pouquinho da palavra de Deus aqui, queridos, eu quero trazer essa mensagem no sentido dela trazer um pouco de esperança para você, um pouco de fé no seu coração, de modo que quando você passar por uma dificuldade, quando você pecar contra o Senhor, quando você se sentir só, abandonado, você possa declarar aquilo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido no Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que sabe o passado, o presente, o futuro, esse é o nosso Deus. O Deus que nos sonda e nos conhece. Sabe, tem muita gente, no mundo principalmente, que bate no peito e fala assim, eu prefiro a ciência. Quem não lembra da época da pandemia? Um monte de gente postando assim, eu sou a favor da ciência, eu só confio na ciência. Mas essas pessoas não sabem que quem criou todas as coisas, quem criou a ciência e quem criou o homem, foi Deus. O Deus onisciente, onipotente, todo-poderoso. Foi esse Deus que criou. E nós podemos compreender, queridos, que ao longo dos séculos, algumas coisas, elas só foram compreendidas posteriormente, estavam na palavra de Deus, mas só foram compreendidas posteriormente. Deus, queridos, ele conhece profundamente, muito mais, mas muito mais mesmo, do que tudo aquilo que você imagina, de tudo aquilo que você pede. Antes de você abrir a boca, ele já sabe. Antes de você pensar, ele sabe. Antes de você nascer, ele já te escolheu. Então, há evidências em todos os lugares de que Deus existe, e que Deus é o maior cientista que existe nesse planeta, e nessa galáxia e em tudo que existe.
Pastor, você vai falar de ciência? Não, eu vou falar de Deus aqui, queridos. Eu vou falar de fatos, eu vou falar de quem Deus é. A palavra de Deus lá em Romanos 1:20, nós lemos aqui, né? Ela fala que tudo foi feito, todas as coisas foram criadas para que fique inexcusável a existência de Deus. Deus, ele pode ser manifestado através da sua própria criação, através de nós somos um milagre. Pela criação, Deus, ele fez a assinatura, tudo que Deus criou tem a assinatura de Deus. Qual homem consegue replicar uma criação de Deus? Não dá, queridos. Não dá para fazer exatamente igual. Então nós vamos falar um pouquinho aqui da onisciência de Deus. E eu quero deixar claro aqui, queridos, que eu não estou excluindo o sobrenatural. Eu estou dizendo que Deus, ele faz as coisas com consciência. Ele sabe de tudo, ele sabe o futuro. Ele sabe porque foi ele que criou todas as coisas. Então vamos começar aqui, queridos. Eu gostaria, Vivi, se você puder colocar Josué capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler aqui, nós vamos ler juntos aqui. Josué capítulo 6, do verso 1 ao 5. Olha o que diz, ó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e o rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando por uma vez, assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Até o 5. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, e ouvindo voz o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, e cada um em frente. Está escrito isso lá em Josué. Aí você se pergunta: pastor, mas aí foi um negócio espiritual, pastor. Com certeza, foi espiritual, porque Deus, ele é espírito, ele é homem, ele é tudo. Mas aí você já parou para pensar, por que dá 7 voltas, e depois no último dia eu dou mais 7 voltas, e eu grito e toco trombeta, e os muros vão cair? Como que é isso? Será que Deus mandou um anjo lá, e o anjo foi, pá, empurrou o muro e o muro caiu? Queridos, pesquisando um pouco sobre o assunto aqui, tem um cientista da atualidade chamado Amos Nur. Ele é um geofísico da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ele é um estudioso da Bíblia. Ele falou que Jericó fica exatamente sobre uma fossa tectônica. Fossa tectônica, caso você não saiba, é aqueles espaços entre as terras onde há terremoto, onde elas se deslocam e tem terremoto. E a cidade de Jericó, ela foi construída exatamente sobre uma área instável. E acontece, queridos, que na física há um fenômeno chamado ressonância. O fenômeno da ressonância é fenômeno físico, que quando um sistema ele recebe energia por meio de vibrações, de excitações de frequência iguais e naturais da vibração do terremoto, ele faz acontecer aquilo. Então, em resumos aqui, queridos, o que aconteceu aqui? Deus, na sua onisciência, ele sabia o que estava embaixo da cidade de Jericó. Ele ordenou exatamente aquilo que o povo tinha que fazer. É claro que tinha o significado profético, né, para dominar aquela cidade e tudo aquilo, e os sacerdotes. Mas Deus, ele sabia o que tinha embaixo daquela cidade. E o povo andou, e quando o povo fez aquele brado e tocou as trombetas, provocou uma ressonância, e os muros vieram abaixo. Houve um terremoto em Jericó. A ressonância, queridos, para você ter uma ideia, é uma coisa que acontece até mesmo na atualidade. Em 1964, no jogo entre Corinthians e Santos, na Vila Belmiro, no dia 20 de setembro, todos os torcedores do Santos começaram a pular ao mesmo tempo numa arquibancada. Aquilo provocou uma onda de ressonância, de vibração igual a todos. E aquela arquibancada veio abaixo e algumas pessoas vieram a falecer. No ano de 2021, em Barueri, uma obra que estava sendo feita próxima ali à linha do trem, ela sofreu ali o efeito da ressonância, né, da vibração ali, e a obra veio abaixo.
Então Deus, queridos, quando Ele ordena a gente fazer alguma coisa, Ele sabe o que Ele está falando. Ah, pastor, mas como é que o som pode derrubar, pastor? Você vai pegar lá e pesquisar o livro do Guinness Book de 2015, livro dos recordes, e você vai ver lá que teve um terremoto causado por um som automotivo. Nossa, pastor, o som pode causar um terremoto? Pode causar um terremoto. E o que Deus mandou o povo de Israel fazer? Um som, um brado, as trombetas. Deus, Ele é onisciente, queridos, Ele sabe de todas as coisas. A ideia da ressonância é fazer vibrações iguais e repetidas, de modo que ela possa ocasionar o terremoto. Pastor, por que você falou tudo isso daí? Primeiro, para que você possa entender que Deus, Ele conhece todas as coisas. Cada centímetro da terra Ele sabe. Cada centímetro da sua vida Ele sabe. E aqui nós podemos comparar essas vibrações, essas ressonâncias, com a persistência da oração. Você pode orar a Deus várias vezes. Na nossa vida, a persistência ela está na oração, está na fé, está no clamor a Deus. Você pode causar um terremoto aí na vida do inimigo que está acabando com a sua vida. Elas são como vibrações diárias que, mesmo parecendo pequenas, mas se elas forem repetidas e contínuas, você vai derrubar esse gigante. Você vai conseguir passar por essa fase. Porque Deus, Ele sabe. E pastor, o que tem a ver a oração com o terremoto? Tem a ver a ordem de Deus. Naquele momento, naquele lugar, a ordem era marchar e tocar as trombetas e os muros caíram. Hoje a ordem de Deus é obedecer a palavra dEle, é se santificar, é fazer aquilo que Deus manda, e é orar, e clamar, e buscar. Essa vai ser a nossa ressonância para Deus. Mas não somente isso, queridos. Eu queria, Vivi, que você colocasse Gênesis capítulo 6, verso 13 ao 16, por favor. Ultimamente a Vivi está pregando junto comigo, né, Vivi? Só nos versículos aí, mas glória a Deus pela sua vida e pela do Nando também. 6, 13 ao 16, diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Pode colocar, próximo. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, elas geraram filhos. Nesses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Pode colocar. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má e continuamente. Eu falei errado, Vivi, eu falei 3, né? Era 13 ou 16. Até a gente chegar no 16 vai demorar. Então disse o Senhor a Noé: O fim de toda essa carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Próximo. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Repare a madeira que está sendo usada. Farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, de 50 côvados de largura e de 30 côvados a sua altura. Mais um, Vivi. E farás uma arca na janela e de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás do lado, e far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Somente até aí, Vivi, já deu para entender. Os irmãos sabem essa passagem da Bíblia. Deus, Ele vê que o mundo está pervertido, que há gigantes, que há filhos de gigantes com as filhas de Deus, e está uma bagunça na terra, e Ele encontra um homem honesto, um servo de Deus, que é Noé. Ele ordena a Noé, isso que nós lemos aí: Noé, você vai fazer uma arca. E Noé não estava entendendo nada, ele simplesmente obedeceu aquilo que Deus falou. E vocês sabem o final disso: a arca foi criada, e Noé, a sua família e os animais foram salvos do grande dilúvio. E eu quero chamar a sua atenção aqui para alguns levantamentos que foram feitos acerca da arca de Noé. Cientistas pegaram esses dados da arca de Noé e reproduziram para ver se realmente era possível, se realmente isso daí não era uma fábula. Eles mediram a capacidade da arca. Em 2013, alguns cientistas da Universidade de Leicester, na Inglaterra, calcularam as dimensões relatadas na Bíblia. E eles perceberam que essa arca ela não poderia navegar, não teria direção, mas ela poderia flutuar com segurança e acomodaria perfeitamente cerca de 569 vagões de trem. Era uma arca enorme, queridos. Ela caberia todos os animais com certeza.
Em 1977, um arquiteto naval, David Collins, concluiu que a Arca de Noé era extremamente estável, mais estável do que os navios modernos. Sabe esses navios de cruzeiro que você vê na internet? Era mais estável do que esses navios, porque ela era como se fosse um caixote, então não tinha como virar aquela arca ali. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo que Ele está fazendo. E se Deus te colocou nessa igreja, e se Deus te colocou naquele trabalho, embora não pareça a sua vontade, embora não pareça que seja o melhor dos mundos, Deus sabe que a sua arca não vai virar. Deus sabe que se você permanecer na arca, você vai ser salvo. Até mesmo o material que foi feito, Deus sabia, queridos. Eu falei para você prestar atenção no material. Ela foi feita com madeira de gofer, que hoje ele é semelhante ao cedro, né? Está lá no versículo 14. O cedro, ele é um tipo de madeira que ele cede, mas ele não quebra. Ele cede, mas então ele pode sofrer impacto que ele aguenta. Então naquela época, imagina as ondas que Noé enfrentou, tudo aquilo. Deus preparou tudo, queridos. O que eu quero dizer com isso? O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Às vezes você fala, pastor, a minha vida está igual a tempestade, está igual a arca de Noé. Eu estou nessa igreja aqui, às vezes eu levo um coice, às vezes eu levo uma mordida, mas queridos, é melhor dentro da arca do que fora da arca. Pastor, eu estou naquele trabalho, só tem cobra lá, pastor, mas fica lá que Deus vai te honrar lá, Deus vai te salvar lá, Deus vai fazer você ser sal e luz naquele lugar. Deus, Ele sabe exatamente cada ponto da nossa vida, Ele sabe o que Ele está fazendo. Às vezes você veio hoje aqui na igreja buscar uma resposta de Deus, e parece que está tudo errado, pastor. Já é a 5ª vez, 10ª vez que eu venho nessa igreja buscar uma resposta de Deus, e a resposta veio hoje, queridos. Parece que tudo está errado, mas você pediu para Deus fazer a vontade dEle na sua vida, não pediu? Você não falou, Senhor, toma minha vida, entrego minha vida em Tuas mãos. Deixa Ele conduzir sua vida, porque a sua vida está exatamente onde ela tinha que estar, queridos. No controle e nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Sabe? E tem outros fatos, ele fala que ela era muito segura, né? Apesar de ser retangular, não tinha como virar. Tem um monte de dados aqui que eu não vou ler, mas os cientistas descobriram isso agora. Deus já sabia lá na época de Noé, e Ele falou, constrói exatamente assim, e foi exatamente assim que Noé fez. E a palavra diz lá em Gênesis 8, 18 e 19, Deus salvou Noé, homem íntegro, pois ele, embora não entendendo, repara, não entendendo, confiou no Deus onisciente, que conhece o presente, o passado e o futuro. Queridos, nós temos que confiar em Deus. Assim como Noé, muitas vezes você enfrenta situações que você não sabe. Pastor, eu não sei para onde eu estou indo. Parece que cada passo que Deus manda eu dar, parece que é para baixo. Parece que eu estou andando para trás, pastor. Meu irmão, se você tem convicção de que é Deus que está guiando sua vida, continue. Porque mais vale você dar um passo com Deus do que você dar 10 passos sem Deus. Sabe? Quando Deus nos direciona, pode parecer uma decisão difícil, pode parecer uma decisão que você não quer tomar, mas se ela está direcionada por Deus, pode ir em frente, queridos. Mude um hábito, mude algo que você está fazendo e que não é para você fazer mais. Abandone esse pecado de estimação. Deus, Ele vai honrar a sua vida. Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Assim como foi na arca de Noé, e embora as dificuldades, embora o tempo que eles ficaram navegando à deriva, e parece que a sua vida está uma deriva, Deus, Ele sabe para onde que você está indo. Você não está à deriva não, você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele cuidava até mesmo da saúde das pessoas. Veja lá no livro de Levítico, no capítulo 15, no verso 4 até o 27, eu não vou ler, eu vou apenas citar, pode pôr aqui o 4 aqui, Vivi. Eu vou apenas citar para vocês algumas coisas, vê lá, ó. O livro de Levítico, queridos, era uma espécie de um manual lá de sobrevivência deles lá no deserto. Nos 40 anos que eles passaram lá, tinha lá as leis dele, que os judeus seguem até hoje. Então Deus fez uma série de orientações para eles, para que eles conseguissem sobreviver nesses 40 anos, enquanto eles chegavam até a terra prometida.
E dentre elas tinha muitas e milhares de orientações, milhares de leis, né? Então, lá, ó, toda cama em que se deitar e tiver fluxo será imunda, toda coisa sobre qual se assentar será imunda. E aí continua, e aí vai falar da mulher que está naqueles dias, e vai falar do homem também, e vai falar que se um cuspir no outro não pode, vai falar um monte de coisas sobre isso daí. O que eu quero dizer para vocês aqui é que Deus ele colocou até mesmo regras de higiene para aquele povo. Imagina, queridos, o povo no deserto, sem água para tomar banho. Se eles não tivessem uma higiene impecável, eles morreriam todos infectados. Quem aqui já ouviu falar sobre uma doença chamada esquistossomose? Muitos já ouviram falar sobre esquistossomose. É uma doença que ela vem das fezes humanas. A pessoa vai lá na água, lá solta as fezes, ou no mato, aí o que está mais para baixo pega aquela água, consome e dá um problema lá, enche de verme a pessoa, e a pessoa morre por causa disso. Deus, o médico dos médicos, o cientista dos cientistas, ele sabia de todas essas coisas. Então, ele não fez essas leis aqui para prender o povo, sabe? Não pode comer carne de porco. Queridos, como é que o povo vai conservar carne de porco num sol do deserto de 50 graus? Não era por causa da carne do porco só não. O judeu segue até hoje, ele não come carne de porco, porque ele segue a lei, ele acha que é a lei que vai salvar ele. Mas Deus sabia lá na frente, queridos, carne de porco, se você não tomar cuidado, você é infectado e você morre. Deus estava cuidando da saúde daquele povo, sabe? Tinha até orientações, eu não vou ler aqui também, né? Até acerca das necessidades humanas lá, onde que você tinha que fazer, você tinha que levar uma estaca, você tinha que enterrar para não contaminar o outro. Deus ele cuidava nos mínimos detalhes, sabe por quê? Se você comparar as mesmas épocas, os egípcios, eles faziam as necessidades, jogavam na rua, jogavam no mato, jogavam em qualquer lugar. E o povo judeu, eles eram considerados à frente do tempo deles pela higiene que eles tinham. E até hoje eles são um povo muito evoluído porque eles guardam os mandamentos de Deus. E o que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes, queridos, Deus ele está cuidando da nossa saúde. Às vezes não, sempre Deus está cuidando da nossa saúde, sabe? Lá mesmo, quando havia suspeita de alguma doença contagiosa, separava o povo. E nós, lá para 2020, que nós fomos descobrir isso, né? Covid, vamos fazer quarentena. Lá também tinha que ficar 40 dias separado se você tivesse alguma doença. Deus está à frente do tempo. Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro. Deus sabia de tudo que aconteceria, querido. Então ele estava protegendo aquele povo. Deus livrou o povo de parasitas, de doenças, porque ele é o médico dos médicos. E o que eu quero dizer para você, queridos? A obediência a Deus previne problemas na sua vida, problemas de saúde. Quando Deus fala assim para você tomar cuidado com a glutonaria, com a gula, se você comer demais, você vai ficar obeso. Quando o pastor fala que não toma Coca-Cola, não é que ele não quer que você tome Coca-Cola, é que ele não quer que você passe mal, que você fica com o rim cheio de pedra. Quando Deus fala para o povo que não come carne de porco no meio do deserto, é porque o povo ia ficar doente. E às vezes a palavra de Deus, ela vem para nos orientar, é Deus querendo cuidar da gente. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque a própria palavra de Deus fala que o corpo é o templo do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, fala que o corpo é o templo do Espírito. O que adianta eu falar que eu estou glorificando a Deus com a minha vida, se eu estou comendo o que eu quero, bebendo o que eu quero, fazendo o que eu quero com o meu corpo, destruindo o meu corpo? Como é que eu vou glorificar a Deus? O pessoal vai olhar assim e falar, esse pastor aí não está com nada. Ele prega uma coisa e faz outra. Tem que cuidar do corpo, tem que fazer exame médico, tem que cuidar da sua saúde mental, queridos. Isso vale para a sua saúde mental. A palavra de Deus, ela nos orienta a não guardar raiz de amargura. Isso daí prejudica a sua mente, a sua alma. E muitas vezes, eu não vou perdoar. Não vou perdoar. Me magoou demais, você está guardando a raiva dentro de você. Sabe? É a mesma coisa que você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Quem vai morrer é você. Então, irmão, vigia. Segue as orientações de Deus, porque Deus ele sabe o que Ele está te pedindo. Quando Ele fala para você amar, perdoar, andar em congregação, é para o seu bem. Não é só para o bem do outro, não. E um vai abençoando o outro, e nós vamos seguindo a orientação de Deus, e Deus sabe o que Ele está fazendo, porque Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Isso vale para a mente, para o corpo e para o espírito.
Deus também fala aqui, né, em Jó, lá ele fala que havia fogo no interior da terra. Quem sabe um pouquinho de ciência, que estudou, sabe que no interior da terra tem o magma, né? Aquele negócio que sai no vulcão lá, que é tipo a larva derretida lá, sai pelo vulcão. Lá no versículo 28, capítulo 28, versículo 5, fala assim: a terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como pelo fogo. Ele já estava revelando para Jó, que embaixo ali, acho que em Israel ali, eu não lembro de algum relato de vulcão na Bíblia ali, queridos, né? Em Israel, ali em Judá, em Israel. Então o povo, ele não sabia como que era, como que funcionava, mas Deus já estava dando esse conhecimento para ele. Deus sabia de todas as coisas. A terra esférica, em Isaías 40, versículo 22, está escrito assim: ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que o estende dos céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Queridos, 700 anos antes de Cristo, estava escrito que a terra era o formato redondo, o formato circular. E somente depois isso foi descoberto, somente no ano de 1522, mais de 2000 anos depois, o navegador Fernão Magalhães completou uma volta de barco à terra e pôde apurar que a terra era redonda. E depois, vieram mais cientistas e comprovaram isso. 700 anos antes de Cristo, a Bíblia já estava revelando para nós o formato da terra. E tem gente que fala que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia é para pessoas retrógradas, é para pessoa que não tem mais esperança na vida, ela crê na Bíblia. Ao contrário, queridos, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais você vai buscar Deus, mais você vai entender que Deus é soberano sobre a nossa vida, que Ele cuida da nossa vida, que Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele é criador de todas as coisas, a sua sabedoria infinita. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos acessando fonte de conhecimento infinito, queridos. Aqui tem conhecimento que talvez para a nossa época nós não vamos entender, mas é coisas que haverão de acontecer. Sabe, Deus, Ele, assim como Ele comprovou algumas verdades séculos depois, tudo que está escrito aqui um dia acontecerá ou já aconteceu. Porque a palavra diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Porque Deus, Ele sabe do futuro, Ele sabe que isso vai acontecer. Ele também diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Pode vir nações, pode vir reinos, pode vir androide, robô, tecnologia. Deus vai derrubar tudo isso daqui, queridos. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo que há. Eu faço uma pergunta para você, se você tiver fé para responder: que áreas da sua vida você está buscando resposta de Deus? Será que o que você está buscando a resposta não está aqui na Bíblia? Sabe, você já considerou que a palavra de Deus pode ter resposta para o que você está precisando? Você só não procurou? Você já pensou que mesmo antes de qualquer explicação humana, a resposta pode estar aqui na palavra de Deus? Pare para refletir um pouco, queridos. Eu queria trazer também aqui para vocês algumas pessoas notáveis que eram cristãos. Eu falei aqui que hoje o cristão ele é tido como ignorante, sabe? Você é crente, você não sabe. Você não entende da palavra de Deus. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio aqui, tem irmãos aqui graduado, pós-graduado, que estuda, que já estudou, que tem profissões maravilhosas. Aqui só tem gente inteligente. Só de você crer em Jesus, eu já sei que você é inteligente. Só de você crer em Jesus, sabe? Eu estudo, queridos, a vida inteira. Eu nunca parei de estudar, minha profissão permite, então eu tenho que estudar. Agora mesmo, essas 2 semanas eu estou fazendo curso, fazendo outra faculdade, estou isso, estou aquilo, tem que estudar. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo Deus. Quanto mais eu acho que eu sei, eu vejo que eu não sei nada, que eu preciso de Deus. É Deus que tem que me ajudar. Eu não sou cientista de nada, quem é o grande cientista é Deus. Eu trouxe alguns cientistas notáveis aqui. Quem aqui já ouviu falar de Isaac Newton? Aqui todo mundo já ouviu falar de Isaac Newton, Um dos maiores cientistas de todos os tempos. Ele é conhecido por formular as leis da gravidade.
caiu uma maçã na cabeça dele, ele falou assim, não foi o peso da maçã, foi a terra que puxou a maçã para baixo. E realmente comprovou-se que ele estava certo. Caso você não saiba, ele era um cristão devoto. Ele era um cristão devoto e ele deixava a sua fé transparecer. A ciência não pode afastar ele daquilo que ele cria. E muita gente, nessa ânsia de demonstrar algum conhecimento, algum poder, eles se afastam de Deus, eles deixam Deus de lado. Quem já ouviu falar aqui de Galileu Galilei? Era um cristão também, ele viveu em 1564 a 1642. Ele é considerado o pai da ciência moderna. Ele fez descobertas sobre astronomia, sobre física, sobre matemática. E ele acreditava que o estudo da natureza comprovava e honrava a criação de Deus. Esse cientista, ele honrava a Deus. Quem já ouviu falar sobre Blaise Pascal? Também foi um cientista, matemático, físico, filósofo, mas era um cristão devoto. Tanto é, queridos, que ficou conhecida uma famosa aposta de Pascal. Ele lançou uma aposta de Pascal. Eu já vi o pastor falar isso aqui uma vez. Como que era a aposta de Pascal, pastor? Ele era extremamente lógico, porque ele era matemático, né? Para ele, 1 mais 1 é 2 e acabou. Então, ele pensava com raciocínio. E mesmo colocando um raciocínio matemático, ele chegou à conclusão de que Deus existe. Qual que era a aposta dele? Ele fala, eu vou ler na íntegra aqui. Dado que o ganho em acreditar em Deus, na vida eterna, é infinito, e o risco de não acreditar é uma perda infinita, seria mais racional apostar na existência de Deus. O pastor falou aqui que ele chegou para o amigo dele e falou assim, e se eu tiver certo e você que não acredita em Deus estiver errado? Você tem muito mais a perder do que eu. Se eu que creio em Deus, eu estiver errado, eu levei uma vida boa aqui, eu cuidei da minha família, eu fui uma pessoa honesta e tudo certo. Mas se você que não crê em Deus, e Deus existir, o que está aqui na Bíblia for verdade, você tem muito a perder. E esse cientista fez essa aposta. E eu até estava assistindo um filme esses dias lá, né, um filme científico, que ele é citado, e essa aposta dele aqui é citada. E deixa os incrédulos aí de cabelo em pé, porque ele era um cientista, mas ele também era cristão. Michael Faraday, eu não vou falar todos aqui não, Michael Faraday, ele era um físico e químico responsável pela descoberta de eletromagnetismo e eletrólise. Ele era um cristão e ele também era um pregador, ele era um pastor. Esse aqui era um pastor que era cientista também. Michael Faraday, ele criou a famosa gaiola de Faraday. Depois vocês pesquisem lá o que é a gaiola de Faraday. Então, queridos, aqui só exemplificando grandes homens de Deus, eu creio que tem muitas mulheres de Deus também aqui. Eles buscavam conhecimento, mas a cada conhecimento que eles buscavam, eles viam que tudo era a onisciência de Deus. Eles podiam ver Deus em todas as coisas. E qual que é o apelo aqui que eu faço? Qual que é o objetivo disso aqui? É que você volte a colocar a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes você, não pastor, mas o meu professor da faculdade, aquele manja de direito, aquele entende. Não, queridos, ele não é acima de Deus, Deus é acima dele. Não, mas aquele é um político excelente, Deus é acima dele. Deus está no trono acima de todos, queridos. Deus, ele conhece todas as coisas, sabe? Deus, ele é onisciente, ele não deve nada para ninguém. Deus não tem que pedir nada para ninguém. Deus faz aquilo que apraz o seu coração, e a palavra diz que Deus faz aquilo que é melhor, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. E muitas vezes você fica aí, borocochô, mas Deus não está vendo. Eu estou acabando de falar para você que Deus é onisciente, ele vê, ele sonda o seu coração, ele sabe de todas as coisas. Para de ficar triste, meu irmão. Coloca a sua confiança em Deus. E se você está pecando, fique de orelha em pé, porque Ele também sabe de todas as coisas. E se você pecar, mesmo que ninguém saiba, você vai ter a sua recompensa. Sabe, nosso Deus, queridos, não é esse Deus que a gente vê na televisão aí, né? Os profetas colocando Deus no canto lá. Eu determino que o Senhor vai fazer isso. Então, acho que Deus olha aquilo e fala assim, meu Deus do céu, e eu mesmo do céu, né? Ele fala assim, eu mesmo do céu. O que esse cara está fazendo, né? É digno de misericórdia um cara que faz isso, queridos. Nós não temos direito de determinar nada para Deus, porque antes que você abra a boca, Ele já sabe o que você vai falar. Sabe, é muito triste. Então,
Não fala assim com Deus. A gente tem que ter reverência para falar com Deus, reverência para chegar. Você não tem reverência para falar diante de uma autoridade? Quando você vai lá, sei lá, depor na frente de um juiz lá, de um delegado, né? Eu já fui. Você chega todo formal, não, doutor, vossa senhoria, né? Quem aqui é do direito sabe. Chega assim. Se você trata assim um homem, por que você não pode ter reverência a Deus? Sabe, às vezes a gente trata as coisas de Deus como qualquer coisa. Ele é o dono de todas as coisas, dono do universo, criador de todas as coisas. Aí você vem na casa dele de qualquer jeito. Você vem na casa dele, fica lá conversando, fica mexendo no celular, fica tomando café, sabe? Vem aqui, queridos, com reverência a Deus, chega antes aqui, cumprimenta os irmãos, ama os irmãos, porque se você amar o que Deus ama, você está fazendo certo, queridos. Não chega de qualquer maneira na frente de Deus, não, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do teu coração. Pastor, mas Deus sabe como que eu estou, Ele sabe como que você está, não precisa você vir aqui mostrar para os irmãos como é que você está. Ora a Deus, apresenta diante de Deus, vai no seu quarto, dobra o seu joelho, apresenta diante de Deus, e Ele é fiel e justo para te honrar, para fazer aquilo que você está precisando. Você não tem que mostrar para os irmãos, não. Eu preciso ir lá e mostrar para o pastor o quanto que eu estou triste. Eu preciso ir lá e mostrar para o pastor o quanto que o outro irmão me magoou. Não tem que mostrar nada não. Deus sabe de todas as coisas. Você não precisa provar nada para ninguém. Houve uma época da minha vida, no passado, que eu era preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Se eu comprar isso aqui, vão pensar de mim que eu tomei um golpe. Se eu fizer isso aqui, vão pensar de mim. Queridos, pergunta para minha esposa, eu não estou nem aí com nada mais, sabe? Às vezes eu vou no mercadinho, lá vou com o short furado, né? Do jeito que eu estou assim, e se alguém achar ruim, nem aí. Não vai comprar o pãozinho para mim, eu que vou pagar o pãozinho, então não estou nem aí que a pessoa está pensando, não. Importa o meu coração com Deus, Deus sabe de todas as coisas. Então, queridos, Deus é capaz de realizar qualquer obra, para Ele nada é impossível. Se você crê que esse Deus, Ele se faz presente, queridos, agradeça a Deus, seja grato, tenha um coração grato, porque se Ele está revelando isso aqui essa noite, queridos, e é difícil pregar sobre isso, porque é um atributo de Deus, né? Falar de um atributo sem falar dos outros é difícil, mas se você crê que Deus, Ele cuida da sua vida, tenha um coração grato, porque a palavra diz que Deus é galardoador, Ele é fiel e justo. Ela diz também que Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, o mesmo Deus que teve poderes da criação, né? Criou céu, terra, universo, tudo com uma palavra. E nós somos filhos de Deus. E nós sabemos que o filho herda características do pai. E o Deus que sabe de todas as coisas, Ele diz para nós lá no livro de Tiago, tenha cuidado com a língua, cuidado ao falar. Sabe, tudo que você falar pode se tornar realidade. Às vezes você chega para o seu filho, esse menino não presta. E o menino não vai prestar. Um filho de Deus está declarando, está profetizando, mesmo sem querer. Cuidado com a sua língua, você é filho de Deus. O Deus também que tem poder sobre os mortos, Deus, Ele ressuscitou Lázaro, Ele tem poder sobre as doenças, no passado, no presente, curou o cego Bartimeu, e hoje Ele está falando para você aqui assim, o que você queres que eu te faça? Não precisa você responder, Ele já sabe, mas Ele quer conversar com você. Ele tem poder sobre as trevas, sobre Satanás, Ele é maior do que tudo. Isaías, capítulo 40, verso 12, diz que a extensão dos céus, Ele mediu com os palmos da sua mão. Eu anotei aqui, você sabe quanto que o homem conseguiu medir do universo? Não que o universo tenha esse tamanho, até onde o homem conseguiu medir? 90 bilhões de anos viajando na velocidade da luz. É inimaginável isso. E aqui fala que Deus mede os céus com um palmo. Imagina o tamanho de Deus, queridos. Aí você fica assim, Deus, eu estou com um grande problema, eu preciso da sua ajuda. Não, fala para o seu problema assim, eu tenho um grande Deus que mede o céu com a palma da mão. O seu Deus é grande, queridos. O seu Deus é onisciente, Ele sabe o que você está passando. Ele é o único que conhece cada detalhe da sua vida, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece as suas vontades, as suas necessidades. Se eu fosse falar aqui para você de coisas que eu
pensei, eu só pensei assim, ó, queria isso. E no outro dia veio, foi muitas vezes, não foi? Foi acho que tem umas 3 semanas que eu só penso assim, Deus manda para mim. Porque Deus, Ele sabe o que o nosso coração, se a gente é digno, se a gente não é digno, né? É claro que nós não somos dignos, mas nós somos feitos dignos pelo sangue do Cordeiro. Então, queridos, Deus, mesmo conhecendo o seu melhor e o seu pior, porque Ele sabe o seu melhor e o seu pior. Ah, pastor, então o senhor tem pior? Vixe, querido, eu tenho muito pior, viu? Aqui, se eu contar aqui, vocês não vão deixar mais eu subir aqui não, mas eu sou pela misericórdia de Deus também, viu? Mas Deus conhece o meu pior, e mesmo assim, Ele tem o melhor para você. Mesmo conhecendo o seu pior, Ele tem o melhor para você. Porque Ele não se afasta por causa dos seus erros. Pelo contrário, Ele estende as mãos e diz, eu te conheço, e mesmo assim eu te escolho, e eu te perdoo, e eu te amo. E Ele está falando isso para você essa noite. Ele está falando, eu sei que você pecou, eu sei que você me desonrou, eu sei que você é um ingrato, eu sei que você fala mal do seu irmão, eu sei que você fala mal do pastor, mas eu tenho esperança que você vai se arrepender. Eu te perdoo, eu te amo. Ele estende a mão para você essa noite, queridos. E eu pergunto para você, por que continuar essa caminhada sozinho? Por que largar Deus? Por que carregar esse fardo sozinho? Por que viver com medo, com vergonha e com culpa? Querido, se apegue com Deus. Pastor Orides, ele usava a expressão assim, meu irmão, quando você se sentir pecador, é aí que você tem que agarrar com Deus, sabe? Porque às vezes você fala assim, eu pequei muito, pastor, Deus não vai querer saber de mim. Não, vai nos pés dele, agarra nele, fala, Senhor, me perdoa, eu sei que eu vou colher, mas me perdoa. Eu quero ir para o céu, nem que eu for o último a entrar com um tapa na nuca assim, mas eu vou entrar. E junta com ele lá, não larga de Deus de jeito nenhum. Senão você está perdido, você está perdido. E aqui caminhando para o final, queridos, né? Eu queria dizer para vocês aqui o resumo, né? Viva uma vida com integridade. Deus conhece a intenção e o pensamento do nosso coração. Ele conhece cada passo, mesmo quando ninguém está olhando, o que você está fazendo de bom, Deus está olhando. Às vezes você não aparece no holofote, às vezes você não sai na foto da mídia, né? Até pedir para a mídia tirar foto das pessoas que não saem na foto. Né? Os que não saíram, tira. Não tem só 4 diáconos aqui, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, vamos voltar. Mesmo que você não apareça, queridos, Deus sabe do seu coração, Deus cuida de você, sabe? Busca Deus com uma oração sincera. Não faz tipo diante de Deus, faz aquela oração, né? Palavras rebuscadas, grandioso Deus, eterno Pai, eis que me coloco em prontidão na tua presença, e coloca as palavras difíceis, Deus fica dando risada, fala assim, eu sei que você é um dendágua, sei que você é um dendágua, ora direito, fala o que você quer, para de fazer discurso de miss na oração, você vai discurso de miss, Senhor, eu oro pela paz mundial, pela paz em Israel e na Palestina, eu oro pelo presidente Lula. Querido, Deus sabe que você não gosta do Lula, Ele sabe, fala real para Ele, Senhor, eu não gosto, mas o Senhor manda orar, eu vou orar aqui então, sabe, chega assim, ó, me ajuda Senhor, a gostar daquele irmão lá que estou com dificuldade, porque a tua palavra manda e eu vou fazer. Oração sincera diante de Deus, confia na direção de Deus, como Noé confiou. Senhor, eu estou preocupado, eu não sei para onde que o Senhor está me levando, parece que o negócio vai dar ruim, mas a tua palavra diz que o Senhor está me conduzindo com a tua mão poderosa, sabe, faz oração assim para Deus, seja humilde com os irmãos, né? Reconheça as suas limitações. Às vezes você fala assim, não, mas eu sou o mega blaster, eu sou o pregador aqui, o melhor que tem. Você não é nada, querido. Sem a misericórdia de Deus, você não é nada. Reconheça com humildade diante de Deus, porque Ele sabe que você não presta, e eu também, sabe, se coloca na presença de Deus, examina seu coração regularmente, peça para Deus revelar áreas ocultas, áreas que você não está vendo, que você não está enxergando, que você está fazendo errado. Às vezes você não faz por mal, às vezes você não faz por maldade, mas você não está enxergando. Peça para Deus abrir a sua mente, o seu espírito, o seu corpo. É isso que eu queria trazer para vocês essa noite, queridos, que vocês entendam
que nós servimos um Deus que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares, que tem todo o poder e toda a autoridade. E vocês que servem um Deus como esse, só tem motivos a agradecer, queridos, porque mesmo sabendo dos nossos corações, dos nossos pecados, da nossa maldade, Ele tem nos sustentado com a sua destra poderosa. Essa é a palavra, queridos. Queria que você aplaudisse a Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o